Olá, eu sou Oswaldo Simonelli, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Esse é o nosso Direito Médico nos Tribunais e nesse episódio de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma decisão recentíssima do STF a respeito da divulgação dos dados da Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Então seja muito bem-vindo, Direito Médico nos Tribunais. Muito bem, pessoal. Nesse nosso vídeo, você que já acompanha aqui no canal há algum tempo, sabe que a gente tem essa playlist Direito Médico nos Tribunais, que eu gosto de conversar com vocês um pouquinho sobre algumas decisões judiciais que afetam diretamente o nosso direito médico, que afetam o nosso dia a dia na advocacia voltada ao direito médico, mas que também podem ter reflexos aí maiores. A gente sabe que o direito médico, ele transcende a própria advocacia, ele tem um efeito muito importante, muito prático no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas, afinal de contas, né? A gente já conversou muito sobre isso aqui. O direito médico é feito de gente, para quem gosta de gente, são histórias da vida real que todos os dias são construídas através da atividade do direito médico. E dentro desse aspecto, a gente tem decisões judiciais que envolvem diretamente ou afetam, né, o nosso direito médico. E hoje eu trouxe mais uma aqui para conversar com vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. A gente já está aí chegando um pouco mais de 7.000 inscritos, o que para mim é motivo de muita alegria. Muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo. Um canal voltado para direito médico, com mais de 7.000 inscritos aqui no YouTube. Eu nunca imaginei que isso seria possível, então a você a minha gratidão por estar aqui. E se você acha que tem um conteúdo bacana, compartilhe aí com quem você possa imaginar que tenha interesse em debater um pouquinho mais sobre o direito médico. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui para poder ficar atualizado a respeito de tudo que acontece aqui no direito médico. A gente tenta fazer conteúdo, trazer aqui para o canal para que você possa ter acesso às informações mais atualizadas a respeito do nosso mundo paralelo do direito médico. Pois bem, e nesse nosso encontro de hoje, eu vou conversar com vocês sobre uma decisão judicial proferida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma DPF número 690. Foi requerida aí, né? Os requerentes são alguns partidos políticos, né? Notadamente partidos com mais digamos assim, uma tendência, né, à esquerda, tal, mas aqui não é o objetivo. É isso que é importante para a gente deixar muito claro. Isso aqui não é um blog político, isso aqui não é um canal político, isso é um canal de direito médico. Quando essas ações afetam de alguma maneira a nossa visão e a nossa orientação a respeito do direito médico, elas passam a ter relevância, então, na nossa esfera de estudo, certo? Então aqui é a DPF, portanto, já deixando claro, tudo que não interessa aqui, se eu gosto do presidente, se eu não gosto do presidente, se eu gosto do governador, se eu não gosto do governador, se eu gosto do prefeito, se eu não gosto do prefeito, se eu gosto dos vereadores, dos deputados, não é essa a minha visão aqui. A minha visão aqui é específica do direito, o quanto isso pode afetar o direito no Brasil. Sabemos, sim, claro, que há decisões da Corte que têm finalidade política, há decisões da Corte que acabam tendo impacto político muito grande, mas não sou especialista nisso e não cabe a mim avaliar os efeitos, impactos políticos. O que eu tento analisar aqui é, enfim, da minha humilde posição de advogado do direito médico, há 20 anos atuante na área aí. Então posso dizer que alguma coisa a respeito disso eu tenho como argumentar aqui com vocês, certo? Então é uma ação que foi ajuizada, né? Foi pedido inclusive uma medida cautelar. O resuminho dessa ação a gente pode passar rapidamente aqui. Os requerentes, né, relatam que por 3 vezes na última semana o Ministério da Saúde retardou a divulgação de dados sobre a pandemia do novo coronavírus. Destacaram que, sem justificativa legítima, no dia 5 de junho, o Ministério da Saúde alterou o formato do balanço diário da Covid-19, omitindo dados relevantes sobre a pandemia, e que o Ministério da Saúde tirou o site de divulgação dos dados diários da Covid-19 do ar, já que, ao acessá-lo durante mais de 24 horas, surgiu a mensagem portal em manutenção, o que só teria sido corrigido após as 18 horas de hoje, sem número acumulado. Por outro lado, aduzem que o aplicativo Coronavírus SUS também foi modificado para omitir
omitir, vamos prestar atenção em alguns detalhes que são colocados aqui na ação, os dados sobre a evolução do Covid-19, é da Covid, hein, pessoal? É da Covid. Brincadeira. É que a gente já discutiu tanto isso, né? Se é o Covid, a Covid, e aqui é Coronavirus Disease, né? É um nome importado, né? O correto é a gente falar coronavírus, pronto, é o nosso nome nacionalizado aqui. Vamos lá. No Brasil, então, também foi modificado para omitir os dados sobre a evolução da Covid-19 no Brasil. Neste contexto, argumentam que houve uma injustificável mudança na prática adotada pelo Ministério da Saúde no que tange à divulgação dos dados referentes à pandemia decorrente do novo coronavírus e que a retenção dessas importantíssimas informações inviabiliza o acompanhamento do avanço da Covid-19 no Brasil, além de atrasar a correta implementação de política pública sanitária de controle e prevenção da doença. Aduzem violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal, sobretudo o direito à vida e à saúde, além do dever de transparência da administração pública e do interesse público. Então aqui a gente tem, basicamente, a base, digamos assim, dessa ação, né? Violação a preceitos fundamentais da Constituição, sobretudo direito à vida e à saúde, além do dever de transparência da administração pública e do interesse público. E aí fizeram uma série de pedidos, né, relacionados à alegada redução dessa transparência, e aí vem pedido A, divulgação diária até 7h30, de compilação de dados estaduais, sem manipulação, tanto em site próprio para tal fim, tal. Número de casos confirmados nas últimas 24 horas, número de óbitos, número de recuperados, número de hospitalizados com confirmação da Covid-19 e com SARS em enfermaria e UTI por unidade de saúde, município e estado, número de sepultados diários, número de casos suspeitos, tal. B, que a divulgação de casos suspeitos e confirmados seja categorizada por idade, sexo, raça, número de testes realizados e que aguardam resultado, curas, taxa de mortalidade, tal. Que em caso de alteração dos dados estaduais pelo Poder Executivo Federal ocorra justificação expressa, pormenorizada das razões de alteração, que o Poder Executivo Federal se abstenha de instituir propaganda que desinforme de qualquer forma a sociedade a respeito dos riscos da doença, que o Poder Executivo Federal seja obrigado a desenvolver e tornar pública a metodologia que estime o número de subnotificações diariamente, pleiteio por fim a procedência da ação. Aqui tem um pequeno resumo, né, a respeito do cabimento. Então, a DPF será cabível, desde que não exista, para hipótese em concreto, outro meio eficaz. Tal. Ele justifica, na verdade, a aceitação da DPF para esse caso em específico. Né? Fala do princípio da subsidiariedade, tal, que norteia, né, o ajuizamento de uma DPF, né? Então, em sendo cabível a presente a DPF, a concessão de medida cautelar, exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, a análise dos requisitos do fumus bonius e periculum in mora, admite maior discricionariedade por parte do STF, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia, né? Sempre com referências, né, a ações anteriores, né? Pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada, bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais individuais. Daqui a pouco eu vou comentar tudo isso, tá, pessoal? Só para a gente ter a noção inicial aqui da nossa discussão. Da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica, social ou política, ou, como no caso em questão, o prejuízo ao efetivo combate à pandemia causada pela Covid-19 em defesa da vida e da saúde de todos os brasileiros. E aí vem uma fundamentação. O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição consagrou nos artigos 196 e 197 a saúde como direito de todos, dever do Estado, garantindo sua universalidade. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Garantindo... Aqui, desculpem, hein? Vamos lá. A sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando desde logo no próprio preâmbulo a necessidade do Estado democrático assegurar o bem-estar da sociedade. O welfare state, né, que é o que norteia a nossa Constituição de 88. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser salientada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde, inclusive a obrigação constitucional do Sistema Único, SUS,
de executar as ações de vigilância epidemiológica, dentre elas o fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e combate à pandemia causada pela Covid-19. A gravidade da emergência causada pela pandemia da Covid-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único, do SUS. O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade e não pode ser minimizado, pois a pandemia de Covid-19 é uma ameaça real e gravíssima, que já produziu mais de 36 mil mortes no Brasil e continuamente vem extenuando a capacidade operacional do SUS, com consequências desastrosas, do SUS não, do Sistema Público de Saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efetividade internacionalmente reconhecidas, dentre elas a colheita, análise, armazenamento e divulgação de relevantes dados epidemiológicos necessários, tanto ao planejamento do poder público para a tomada de decisões e encaminhamento de políticas públicas, quanto do pleno acesso da população para efetivo conhecimento da situação vivenciada no país. Exatamente por esses motivos, a Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 88, consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa, garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade. Consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde à obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações necessárias à sociedade. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a questão da transparência, da publicidade, né? Salvo situações excepcionais. A administração pública tem o dever de absoluta transparência, não tenho dúvida disso. A presente hipótese, claro, não caracteriza qualquer excepcionalidade necessária de publicidade e transparência, sendo notório o fato alegado pelos autores da alteração realizada pelo Ministério da Saúde no formato com divulgação do balanço diário relacionado à pandemia, com a supressão e a omissão de vários dados epidemiológicos que constante e padronizadamente vinham sendo fornecidos e publicizados, desde o início da pandemia até o último dia 4 de junho de 2020. E aí, então, é concedida a medida, né? Concede parcialmente a medida cautelar na presente ADPF, ad referendum do plenário da Suprema Corte, para determinar ao Ministro da Saúde que mantenha em sua integralidade a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia, inclusive no sítio do Ministério da Saúde e com os números acumulados de ocorrências, exatamente conforme realizado até o último dia 4 de junho. E aqui é interessante, ele manda intimar por meio de WhatsApp a AGU para cumprimento da decisão e para prestar as informações que devem ser necessárias em 48 horas. Após o transcurso dessas 48 horas, os autos deverão ser imediatamente concluídos para análise dos demais pedidos liminares e envio imediato ao plenário da Corte. Resumidamente aqui, o que nós temos? Para quem não está acompanhando exatamente o que vem acontecendo, né, o Ministério da Saúde divulgava, inclusive tem o aplicativo do Corona, tem o site do coronavírus, de maneira muito atualizada, tudo o que estava acontecendo a respeito do Covid. E aí, de uns dias para cá, hoje, né, o dia que está sendo colocado, disponibilizado esse nosso episódio, dia 10 de junho, basicamente do dia 4 para cá, houve uma mudança substancial na forma como o Ministério da Saúde tem apresentado esses dados. Claro que é uma pena, e aí prometo que é o único comentário político que eu vou fazer aqui, mas não é sobre algum político, mas sobre o cenário político. É uma pena que o coronavírus tenha sido politizado, né? Tenha saído do campo da ciência médica, tenha saído do campo do estudo científico, tenha sido politizado. Politizado, quando eu digo, não é presidente da República, todos os entes políticos aí estão fazendo do corona, parece que uma espécie de palanque. Quando, na verdade, sim, pessoas estão morrendo, e muitas, não só no Brasil, como no mundo. Não se sabe ainda exatamente quais são as medidas mais eficazes, é tudo muito novo. Até fizemos já aqui no canal do YouTube meu, aqui tem uma live com um infectologista e tal, falando que é tudo muito novo, né, a respeito do corona. Então, é claro que em alguns momentos, e eu quando tenho que criticar, critico, quando acho que tá legal, né? Algumas medidas já aqui nos meus vídeos, já elogiei algumas medidas do próprio Ministério da Saúde, com a criação, por exemplo, né, daqueles comitês regionais, né? Não é nem
porque quem vai criar são as prefeituras, mas os comitês regionais próximos a comunidades e favelas que vão receber verba do governo federal para poder ter essa aproximação com o coronavírus. Isso acho que é uma medida muito bacana. Como também elogio quando o prefeito de São Paulo aqui testou, por exemplo, um rodízio, um dia sim, dia não, que foi desastroso, e ele teve humildade de vir a público e dizer, olha, erramos, dá um passo atrás, cancela isso, pensar em outras medidas. Então, a gente tem que observar coisas boas e coisas ruins de quem está à frente do Estado tentando, de alguma maneira, controlar essa pandemia, mas, infelizmente, de uma forma excessivamente politizada. Mas vamos lá. A DPF, como a gente viu, é uma ação que serve aí para questionar, de alguma maneira, a constitucionalidade de algumas medidas, né? Então, pede-se aí uma declaração até com ordem mandamental nesse caso, né, em que o relator determinou ao governo federal que retornasse ao antigo sistema de informação de dados. Vejam só, aqui são 2 pontos muito importantes, do seu ponto de vista do direito, tá? Vamos lá, deixar isso sempre muito claro para não ter dúvidas e depois ninguém ficar me xingando aqui no vídeo com relação à política. Do seu ponto de vista do direito. O Ministério da Saúde tem direito de mudar o sistema de divulgação. Isso faz parte da administração pública. A nossa Constituição Federal de 88, ela foi organizada e estruturada com a tripartição dos poderes. No momento em que você tem o poder executivo, o judiciário, o legislativo, cada um com as suas atribuições, um fiscalizando o outro, inclusive, para a gente poder ter o equilíbrio dessas relações, né? Mas a gente, quando começa a ter um certo... Como é que eu posso dizer? Uma certa ingerência de um poder sobre o outro, isso pode causar e nos trazer consequências graves para o futuro. A gente pode, de alguma maneira, estar caminhando. Eu gosto muito de um termo que o professor Sebastião Tojal, aqui da USP, professor de Direito aqui da USP, ele não sei se ainda é, enfim, mas tem alguns artigos muito bons dele, que ele chamava de déficit democrático, porque você tem um desequilíbrio, né, na tripartição dos poderes, você tem um desequilíbrio nessa balança, sistema de freios e contrafreios, tal, tudo isso para poder controlar um órgão, manter o equilíbrio com o outro. Quando a gente começa a ter decisões judiciais que trazem determinações executivas, como é esse caso, né, esse caso é muito claro para mim. Esse é o primeiro comentário, tá? Depois eu vou para o segundo. Isso é muito claro para mim. Um chefe de Estado, chefe do Poder Executivo, né, um prefeito, um governador, um presidente da República, ele tem a sua autonomia para executar e, obviamente, que ele tem toda a responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Por isso, nós temos aí os controles, lei de improbidade administrativa. Então, há toda uma gama de proteção legislativa para que, no momento que um chefe do Executivo extrapola ou comete um ato aí irregular no exercício desse cargo, há o controle para isso. Então a gente não pode correr o risco de chegar ao ponto de ter esse déficit democrático quando um poder interfere efetivamente no outro. O que o judiciário está fazendo aqui, em última análise, por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, é criar uma política pública de divulgação de dados da Covid. Ele está dizendo, olha, senhor presidente da República, ministro, bom, estamos sem ministros, né, da saúde no atual momento, e isso vai à minha crítica, isso é um absurdo. No meio da pandemia, a gente não tem ministro da saúde. Tem um interino que, com todo respeito, é um militar, e não é ainda se fosse um infectologista militar, né? Mas não temos, mas tudo bem, vamos lá, essa é uma crítica que eu faço. O fato é que é o seguinte, o que o Alexandre de Moraes está dizendo aqui, o relator do STF, eu não gosto de citar nomes, porque eu acho que a gente tem que tratar isso da maneira mais impessoal possível, porque aí tem quem gosta, vai falar do Alexandre de Moraes, vai dizer uma coisa, porque esse é outro problema, a gente tem torcidas agora, né, para tudo isso. Então, tem torcida pelo Alexandre de Moraes, tem torcida contra o Alexandre de Moraes, mas não é isso. O ministro relator, né, perdoem aí o ato falho em citar o nome dele, eu gosto de tratar de forma mais impessoal. Então, assim, o ministro relator, ele dá uma ordem para o governo dizendo, olha, o Poder Executivo, o poder Judiciário dá uma ordem para o Poder Executivo dizendo, olha, essa política pública que você adotou de divulgação dos dados da Covid-19 não serve. Divulgue de outra maneira. Isso é muito perigoso.
Isso é muito perigoso. Esse é uma situação que a gente vive muito para quem atua na judicialização da saúde, por exemplo, em que, em alguns casos, né, que eu chamo de má judicialização da saúde, ou efeito negativo da judicialização, porque a judicialização da saúde, a meu ver, tem sim efeitos positivos, mas também tem efeitos negativos, é quando o judiciário passa a ditar políticas públicas. E aí a gente tem uma inversão completa dos poderes. Então, o Poder Judiciário não tem que ditar políticas públicas de saúde, né? Ele não tem que dizer, olha, mexa aqui na epidemiologia, né, da divulgação dos dados, porque o que você está divulgando não é bom, não é suficiente. Né? Então isso é muito complicado. Primeiro porque é uma determinação do judiciário em cima do executivo. E segundo porque, então, qual deveria ser... E aí eu vou partir para a segunda questão. Se o judiciário, se o ministro do STF está determinando, determinando, né? É uma ordem judicial, enfim, para que o Ministério da Saúde divulgue os dados sob a forma como ele entende, é porque ele subentendeu que há uma omissão desses dados, que está havendo, então, uma possível manipulação desses dados. E se isso, de fato, está ocorrendo, aí não é uma DPF, é uma ação criminal contra quem é responsável por divulgar esses dados. Então, vejam, eu acho que o momento não é para isso. Acho que o STF, até estava dando uma olhada hoje aqui, mencionei no episódio de ontem da Anamnese Jurídica, se vocês não assistiram, se você que está aí acompanhando, volta lá, falei sobre isso. O STF está com uma carga aí só de ações da Covid, já foram ajuizadas quase 3 mil, são 2.900 e poucas ações relacionadas à pandemia, o que é um absurdo, sob qualquer ponto de vista, quantitativo, qualitativo, é um absurdo. O STF não deveria estar aqui para julgar essa quantidade de ações relacionadas à Covid. Agora, quando chega uma ação, e está tendo um papel muito importante em diversas situações, aí, o STF está tendo uma posição importante, mas eu acredito que neste momento não deveria ter essa manifestação específica, né, a respeito dessa forma de divulgação, uma vez que há, prima facie, digamos assim, uma ingerência indevida, uma inversão dos poderes. Poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. E é o que mais, aliás, a gente tem visto ultimamente. Tem visto o STF criando normas novas, né? Quando essa função caberia, na verdade, interpretando, mas criando como se fossem novas leis, né? Legislando. Eu costumo até brincar com os alunos que a gente tem hoje 2 legislativos, né? O originário e o derivado. O originário é o Congresso Nacional, o derivado é o próprio Supremo, porque de fato algumas decisões têm tido conteúdo e matéria típicas de lei. Agora, nessa relação com o Poder Executivo, tem que ter muita cautela, tem que ter bastante cuidado, porque a partir do momento que a DPF... Lógico, a DPF ela tem um grupo muito restrito de legitimados, mas a gente tem visto uma quantidade enorme de ações relacionadas a constitucionalidades em geral, ajuizadas por partidos políticos. E isso é um risco. É um risco, porque obviamente que estão tentando criar uma linha de tensão utilizando o judiciário, quando na verdade os partidos políticos têm legitimidade para fazer oposição, a oposição é legítima. E deve ser feita em qualquer país democrático, há que se ter oposição. Mas essa oposição não pode vir por decisão judicial, porque a decisão judicial acaba desequilibrando os poderes. Esse que é o ponto, é o desequilíbrio entre os poderes. Da mesma maneira que nós sabemos, claro, transparência é princípio da administração pública, direito à vida, direito à saúde, essas informações são relevantíssimas, aliás, para que os próprios estados e municípios possam ter uma noção de como isso está sendo, já que o próprio STF também já determinou, e aí, a meu ver, até com certo grau de acerto, que grande parte da responsabilidade, né, é dos estados e dos municípios, porque há uma competência, digamos assim, concorrente com relação aos cuidados de saúde. A Constituição tem isso de maneira muito clara.
os estados e os municípios têm responsabilidades sobre a saúde. A Lei 8080, que regulamenta o SUS, também traz a questão da descentralização para os estados, para os municípios e tal. Então, acredito que nesse ponto o STF agiu certo. Agora aqui eu tenho as minhas dúvidas, principalmente em sede de matéria cautelar, quer dizer, poderia, num primeiro momento, requisitar informações ao Ministério da Saúde para saber o que está sendo divulgado agora, por que foi retirado, tal, e aí sim, talvez, fazer uma ponderação um pouco mais não tão afobada, digamos assim, sob o ponto de vista do direito, porque me parece que esse tipo de manifestação traz sim um certo afobamento que pode ser prejudicial, não também, obviamente, no combate, né, ao coronavírus, porque cria uma nova linha de tensão entre judiciário e executivo, mas também sob o ponto de vista do direito, porque vai criando precedentes em que coloca nas mãos do Supremo uma responsabilidade sobre políticas públicas de saúde, efetivamente. Então, essas são as cautelas. Eu não tenho dúvida de que essas informações são relevantíssimas, e quando a gente vai analisar aqui a decisão judicial, estou puxando ela aqui de novo só para a gente comentar, eu não tenho dúvida de que esses dados aqui são importantes. Deixa eu voltar aqui a divisão com vocês. Deixa eu só descer um pouquinho a tela. Aqui. Então, fundado em juízo de probabilidade, pelo grave risco de uma interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para a manutenção da análise da série histórica de evolução da pandemia no Brasil, entendo presentes os requisitos para a concessão parcial para garantir a manutenção da divulgação integral de todos os dados epidemiológicos. O que são, né, todos os dados epidemiológicos? Percebam, aqui são questões técnicas de política pública, né? Evidentemente que a gente tem que ter acesso ao maior número de informações a respeito desses dados epidemiológicos. Isso facilita até o estudo, o desenvolvimento da ciência mesmo, para poder mapear distribuição de verbas, né? Quando se tem acesso aos dados epidemiológicos de maneira ampla, se tem uma distribuição equânime de verbas, inclusive, né? Para cada município, para cada estado que possa estar enfrentando um momento mais complicado, mais difícil. O que me preocupa, obviamente, e aí falei que eu não ia manifestar sobre política, é só a segunda e chega. Mas é essa discrepância de informações entre municípios, estados e União. Isso eu não tenho a menor dúvida de que deveria estar melhor orquestrado, melhor organizado, porque, de fato, assim, a União é quem detém a massa, digamos assim, né, da verba, da receita, do dinheiro público, do erário, né? E os estados e municípios têm menor, digamos assim, até porque há o repasse para a União, depois a União devolve, tal, aquelas questões orçamentárias aí. Mas é evidente que isso tem que estar melhor organizado, melhor concatenado, para poder ter, inclusive, essa efetiva. Acabei de mencionar, né, a portaria 1444 do Ministério da Saúde, recentíssima, com relação à criação desses comitês aí próximos, né, a esses comitês de gestão da Covid, né, próximos às comunidades. Isso tudo vai ter repasse de verba. Então, para que tenha esse repasse, é importante ter toda uma logística estruturada entre os três entes federativos, municípios, estados e União, né, que deveriam estar trabalhando. E aí, o judiciário entra quando? Quando esse sistema está fragilizado. Como eu disse, não sou comentarista político, não tenho a menor intenção de sê-lo, mas me parece que é meio óbvio isso, né? Quando a gente tem esse desequilíbrio entre as três esferas, e é o que a gente está tendo no presente momento, a pandemia, infelizmente, escancarou essas questões políticas aí, e aí muitos oportunistas de todos os lados, tá? Não vou fazer juízo de valor, não, acho que de todos os lados tem oportunistas de todos os partidos, enfim. Isso abre, sim, possibilidade para que a gente tenha esse tipo de decisão judicial. E outra coisa que eu tenho dúvida também é sobre a eficácia imediata, na medida em que o próprio ministro coloca, né, com base no artigo 21.5 do regulamento interno do STF, o referendo do plenário, né? Então, assim, ele concede a medida cautelar, mas há de referendo, quer dizer, há necessidade que o plenário referende essa medida cautelar. Será que ela poderia já gerar efeitos imediatos, né, sem que o plenário fizesse o referendo? Eu tenho dúvidas até a respeito da eficácia, pode ser que esteja aqui falando uma bobagem, mas acho que não. Acho que dá sim margem
de dúvida a respeito da interpretação a respeito deste dispositivo, né? Se ele já teria essa eficácia imediata só pela decisão monocrática do ministro relator, certo? É isso, mais um direito médico nos tribunais aqui, concluído com êxito. Ponho o check aqui. Que bom, fico muito feliz de você estar comigo até agora, acompanhando, e espero que tenha gostado. Muito em breve mais um episódio aqui. Agradeço você estar comigo aqui até agora. Não se esqueça, se inscreva no canal, acompanhe aqui todos os outros vídeos que estão à disposição. Tem mais de 100 vídeos sobre direito médico. Tem uns antigos aqui que eu preciso até refazer, hein? Mas, assim, quando você estiver assistindo, dê o devido desconto aí com relação à época do vídeo. Mas eu gosto de deixar aqui para ver que isso aqui não foi construído hoje, não. Isso aqui é uma longa história de parceria, amor e paixão pelo direito médico, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se inscreve no canal. Deixa aqui o like, tá bom? No videozinho, se você gostou, e deixa seus comentários. Vamos debater. Com sempre, lógico, muito respeito, de maneira democrática. O debate é sempre engrandecedor. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo. Valeu!